Boa noite para todos. Ou bom dia, dependendo do horário que estiverem vendo a gravação. Exatamente. Nesse momento é boa noite, então boa noite. Gente, vocês sabem a diferença entre alimentação e nutrição? Então, o texto de hoje, nós temos um texto bíblico, mas que vai também, né, nós vamos também entrar nessa polêmica, porque no texto bíblico, tá falando, uma parte tá falando de alimentação espiritual, alimento espiritual, e depois tá falando de alimento, né, físico, para nossa matéria. Só que existe uma diferença, mesmo no espiritual quanto no físico, né, tem uma diferença entre você se alimentar, né, e só se alimentar, ou você se alimentar e ficar nutrido, ficar cheio, né, não cheio de alimentação, mas cheio da substância daquela alimentação, daquilo que ela traz de benefício para você, tanto espiritualmente como quando materialmente se consulta o nutricionista para ver que tipo de alimento é mais adequado para aquela pessoa, para não extrapolar a quantidade necessária para que o organismo tenha todas as vitaminas necessárias, né, para ele ter a força física necessária. Da forma espiritual vai ser semelhante. A mesma coisa. Por exemplo, vamos lá, alimentação. Você vai se alimentar. Quando você vai se alimentar, você pode se alimentar de algo saudável, né? Igual você disse aí, que vai te dar força, que vai te dar vigor, ou você pode simplesmente encher o seu estômago. E ali nada de aproveito tem, né? Então, assim, existe as pessoas que digam assim, eu me alimento bem, eu faço 3, 4 refeições por dia, eu me alimento muito bem. Tá, você pode se alimentar bem, no sentido de muito, né, de quantidade, mas isso não significa, né, que você está bem, que você recebeu nutrientes suficientes, né, para você evitar as doenças, né, para você ter força para trabalhar. Então, não significa isso. Você pode comer alguma coisa que não contém as coisas principais, né? Que às vezes você come bastante, mas você come muito só carboidrato. Então, você não come equilibrado, então você se alimentou. Isso, alimentação não significa nutrição, entendeu? E na vida espiritual é a mesma coisa, que nós vamos ver aqui abaixo. Você pode se alimentar da palavra, mas você pode não ter se enchido, captado, né, daquela palavra, aquilo que vai deixar você completamente espiritual e pronto para servir a Deus e para resistir às tentações do maligno. Porque dentro daquela palavra que você leu, que você recebeu, você apenas viu o formato dela, apenas viu passar pelo seu ouvido, mas você não conseguiu absorver o que era de bom. Então, essa é a comparação que a gente está fazendo hoje, para que a gente possa entender, tá, como se alimentar e como conseguir a nutrição necessária. Vamos ao vídeo? Olá pessoal, então vamos lá, começando por Isaías, no capítulo 11, o versículo 2, que diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então Isaías aqui estava dizendo a respeito de o que é que traz nutrição espiritual, né? E aqui ele estava dizendo especificadamente a respeito de Jesus, né? Isso mesmo. Então ele estava dizendo que Jesus iria absorver tudo isso, porque ele já era a luz, né? Ele já é a luz. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, já estava nele porque ele era o Filho de Deus. Então, ele não teria como ele não absorver. Então, ele já estava com todo esse poder, com tudo isso.
sabedoria, né? O bom conselho, o conselho, tudo ele estava na mão dele, tudo estava na vida dele, né? E ele, mesmo não necessitando, ele buscava, né? Ele orava, ele ia para o templo, ele discorria a palavra lá no templo. Então, ele estava absorvendo e ainda transmitindo. Quer dizer, ele estava completamente, né, nutrido espiritualmente. Ele ensinou o equilíbrio, né? O equilíbrio tanto do alimento espiritual como do alimento físico também. Exatamente. Quando ele chegou a multiplicar pães para alimentar uma grande multidão, uma certa época foi 5.000 pães, ou melhor, 5.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos, né? Exatamente. Visto que Jesus se preocupava também com as pessoas, porque ele na condição e com a nutrição ele também, era 100% né? homem e 100% Deus. E não era só alimentação ali que ele estava dando. Ali ele estava entregando, desculpa. E ali ele estava entregando às pessoas o pão, que naquele tempo era feito de um trigo natural, verdadeiro, orgânico, vamos dizer, hoje, né, seria orgânico, com muito pouca quantidade de glúten, né, que não é o caso de hoje, que hoje a gente tem um trigo, né, geneticamente modificado, né, um trigo onde o glúten, né, vocês podem pesquisar sobre isso, a quantidade é muito mais alta, né, na plantação, no trigo. Então nós vemos aí que ele estava dando uma alimentação, mesmo sendo material, mas uma alimentação saudável para o povo. E o peixe, que o peixe era um peixe que teria gorduras boas, um peixe ele teria proteínas, que você também precisa. Não tem colesterol. Exatamente, comida saudável. Então, Jesus estava ali alimentando, o pessoal foi alimentado e ficou tranquilo, ficou nutrido, vamos dizer assim, né? Ele adquiriu, ele absorveu aquele alimento na parte material aqui que a gente está falando agora, né? E o que disse Jeremias a respeito? Vamos ver agora. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Nossa, essa frase de Jeremias aí é bem forte, né? Será que ele comeu o livro? As folhas? Ele absorveu o conhecimento, né? Conteúdo, contido, né? O conteúdo. Igual os alunos né? absorvem na escola. O aluno que é mais interessado, né? Ele busca captar todos os Aí ensinos. fala assim, nossa, eu comi aquele livro. Quer dizer, eu absorvi todo ele. Eu não perdi nada daquele livro. E quem não faz assim tem dificuldade para progredir no estudo secular, né? E na palavra de Deus, da mesma forma. E aí o que aconteceu depois que ele comeu a palavra, depois que ele absorveu a palavra? O que aconteceu? Eles viraram nele a alegria dele, o júbilo dele. Por quê? Porque ele entendeu, pertence ao Senhor, né? O Deus dos exércitos. Olha o que trouxe, né? A palavra na vida de Jeremias. E Jeremias foi aquele profeta, que nós já falamos dele algumas vezes. Então, o que aconteceu na vida de Jeremias naquele momento? Ele absorveu a palavra, ele não só se alimentou, né? Ele absorveu os nutrientes da palavra de Deus e ele sentiu o quê? Alegria, força, júbilo, que é a mesma coisa quando você come o alimento certo, né? O alimento saudável. Qual que é o alimento saudável? Aí você vai me perguntar, né? Mas o que? Tem gente que fala assim, então não tinha nada para comer, porque nada é saudável. Naquele tempo, o povo falava assim, mas o que o pessoal comia? Era só pão e peixe? Não. Eles tinham frutas, né? Onde tinha as vitaminas,
né? Lá fala muito, né, da amoreira, não? Os figos. Os figos. Também aquelas frutas do Oriente Médio. Tamareira. Né? As tâmaras. As tâmaras da tamareira. E a uva também, né? A uva. Então, assim, existiam as frutas, né, naquele tempo também, que as pessoas podiam se alimentar. Assim como é hoje. Aí quando a gente fala para a pessoa, olha, você não deve se alimentar daquilo que é processado, daquilo que vem no ensacado, enlitrado, eu costumo dizer assim, né? Embutido, aquilo que foi processado, aquilo que o homem colocou a mão naquele alimento, aquilo que o homem fez uma mudança naquele alimento, aquilo que até na hora de plantar o milho, tudo, você plantou uma semente transgênica, aquilo tudo não é uma alimentação saudável. Por quê? Ela vai te alimentar, sim. Vai te alimentar, você vai ficar satisfeito. Só que não vai ter nada de bom para absorver. Aliás, vai absorver, né, aquilo que vai prejudicar a sua saúde. Então, quando alguém achar que é besteira, que alguém está te falando, que você, tá? E mesmo assim é na vida espiritual. O que você vai alimentar espiritualmente? Se você não se alimenta da palavra de Deus, que nem Jeremias fez aqui, ele absorveu, ele comeu a palavra de Deus e ele sentiu vigor, força para resistir ao diabo, para resistir aos problemas, porque ele tinha muito problema, que o profeta que fala a verdade tem problema. Então ele conseguiu, e isso nós também temos que fazer. O que você está absorvendo? O que nós estamos absorvendo? O que nós estamos nos alimentando primeiro para absorver? Nós estamos alimentando das novelas, nós estamos em filmes né, impróprios para cristão, nós estamos nos alimentando do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos, né, lendo. O que nós estamos lendo? Nós estamos alimentando da internet no geral, é isso? Então nós só estamos nos alimentando. Só que a gente não está ficando forte no sentido espiritual. A gente está fortalecendo a parte carnal, o pecado na nossa vida, né? Aquilo que nosso instinto da carne quer fazer. Então você preste atenção no que você está alimentando e o que é que você está tirando dessa alimentação sua, né? Se é um nutriente bom ou se é um nutriente que vai te causar doença. Isso no sentido físico e espiritual também. E prosseguindo então, vamos ver aqui o que disse o apóstolo João, né? Eles estavam num local e sentiram sede. João 4 e 14. Então eles pararam em um poço para tomar água e houve um fato ali, apareceu uma mulher que foi buscar água e teve um diálogo com Jesus. E Jesus perguntou algumas coisas e ela ficou admirada dele saber tanta coisa sobre a vida dela, porque ele é como Deus sabia mesmo, né? E chegou um momento em que o próprio Jesus disse para ela: quem beber dessa água aqui desse poço, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Exatamente. A mulher ficou assim, assombrada, né? Ué, que isso? E ele disse assim, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso. Aí ela se interessou de beber desta água, né? E ela creu em Jesus e certamente... E essa água significava a palavra dele, que ele estava dizendo a ela de salvação. Já se trata da perdão, alimentação espiritual, né? Ela recebeu essa alimentação para a sua vida e obteve vitória, né? Jesus perdoou os pecados. Perdoou os pecados. Ela era uma mulher que já... Chegou a anunciar às pessoas da cidade o que Jesus tinha feito na vida dela. Ela era uma mulher que já tinha tido, como ele revelou para ela, 5 maridos, né? E aquele que ela estava com ele não era dela. Então, quer dizer, a vida dela não era muita coisa. E aí Jesus, o que fez para ela? Ela falou, não, então me dá nessa água, né? Aí ele perdoou os pecados dela e ela saiu fazendo o quê? Anunciando o evangelho já. Anunciando para os outros. Por quê? Porque ela se encheu. Ela recebeu, né?
E foi coisa boa, não foi coisa ruim. Porque aquilo que a gente recebe, a gente lá na frente transmite. Se a gente receber palavra ruim, lá na frente a gente vai querer transmitir também. Se a gente receber informação de internet, que todo mundo sabe que é a perdição do mundo hoje, se a gente receber as mensagens erradas de lá, a gente vai transmitir lá na frente. Agora vamos mudar um pouco do assunto e vamos passar a falar sobre o alimento físico. Em Êxodo. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. É uma situação que surgiu, esse acontecimento, quando o povo de Deus, que estava escravo no Egito, se dirigia para tomar posse de uma terra que o próprio Deus, Deus ia dar para eles. Que Moisés tirasse eles e do eles Egito, saíram, né? Eles eram cativos, eram escravos. Escravos Deus libertou eles do Egito e prometeu uma terra onde mana leite e mel. E durante esse trajeto, que demorou 40 anos, chegou um momento em que faltou alimento. E o povo ali sentiu necessidade de carne, porque acabou a carne, não tinha mais carne. Queria comer alguma coisa. E então Deus providenciou. Um pão, né? Um pão. Providenciou que viesse esse maná, que era um alimento concentrado, que não só alimentava, mas que dava nutrição. E serviu para alimentar aquele povo por um grande período, até que eles caminharem. Caminharam e chegaram ao destino final. Então vocês viram, se eles tivessem recebido qualquer um pão, qualquer um alimento que não tivesse nenhum poder de nutrição, eles não conseguiriam mais caminhar no deserto, porque eles já estavam exaustos e com fome, com sede. Então, Deus, Ele providenciou. Mas quando Deus providencia, Ele providencia coisa boa. Deus nunca dá para nós coisas ruins. A não ser que nós próprios busquemos essas coisas. Porque às vezes, Deus quer coisas boas para nós, nós estamos buscando coisas ruins, alimentação podre, alimentação, né, que não vai te dar nutrição para você continuar a sua carreira, sua vida, tanto física quanto espiritual, gente, porque a relação é muito grande entre as duas partes. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Então, nós não temos que alimentar só o nosso corpo e também não só alimentar, mas temos que ter nutrição no nosso corpo para ter força para caminhar e, ao mesmo tempo, também espiritualmente falando. Então, chegou o momento que eles até enjoaram, né, daquele alimento e queriam carne, e o próprio Deus providenciou cordonices que fosse lá eles. Uns franguinhos da época, né, que são as codornas. Deus bom, né, gente? E todo mundo no deserto, aparecer um monte de cordonices e cair nos alojamentos, né, no acampamento deles de uma forma tão grande para eles se saciarem de carne como eles estavam querendo. E o que era carne? Proteína. Força para caminhar. Porque Deus não quer que você se alimente nem espiritualmente nem materialmente de algo que não vai te levar para o céu, na casa espiritual, e vai te levar na terra a fazer aquilo que precisa uma vida ser saudável, feito. Né? Vamos então correr um pouquinho aqui, falando também sobre uma passagem que está no livro de João, no capítulo 21, e versículos 9 a 10. Nós vamos ler só o 9 e o 10, e quem quiser em casa pode fazer uma leitura mais extensiva. Isso. Diz assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Peixes fresquinhos. Estavam numa praia, né? Desembarcaram ali na praia. No rio, né? E Jesus... No lago de... E nesse momento... Da Galileia, né? E nessa hora,
Os discípulos estavam lá, vamos pescar, vamos trabalhar, porque Jesus já morreu, até agora não vimos ele ressuscitar. Quando eles voltam para a praia, quem estava lá ressuscitado? Jesus. O próprio Jesus. E ele não estava ainda em corpo glorioso, que depois é que fala, né, da ascensão ao céu, quando ele é glorificado. Então ali ele ainda comeu com eles, para mostrar que ele foi ressuscitado. Aí, nessa passagem, parece que foi a terceira vez que ele se apresentou aos discípulos após haver ressuscitado. Mas vamos ainda no livro do Velho Testamento, né? Um outro exemplo. Primeiro a Reis, capítulo 17, o versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha bem. Um período de falta de chuva de 7 anos, né? que Elias profetizou que ia acontecer. Porque foi através dessa seca que houve um certo... quebrantamento. Também houve uma falta de alimento. É. E o povo passou a clamar Quebrantamento. para Deus pedindo chuva, né? Quebrantamento. E existia uma viúva ali que estava amíngua, né? E não tinha como conseguir alimento. Mas o profeta Elias foi até ela e falou assim, não se preocupe. Não, e ele fez uma aprovação com ela primeiro, né? Ele falou, olha, o que você tem lá? Ela, não, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de farinha e de azeite, que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e nós vamos morrer de fome. Olha o pessimismo da coitada. Mas ele estava ali, mandado por Deus, Deus permitiu ele ir ali, não só para se alimentar junto com aquela família. Ele foi ali para multiplicar, né? Para trazer a bênção. E isso que ele fez, né? Porque ela foi lá e fez o que ele pediu, né? Fez o alimento dele e ele profetizou ali e não faltará, e não faltará, e não faltou, porque nos outros versículos depois você vai ver, não faltou nem para ele e nem para a família que estava acolhendo ele. E aí é uma lição muito grande também. Mais um alimento maravilhoso, azeite, né? Um azeite puro, um azeite sem agrotóxicos, né? Um azeite que vai só trazer nutrientes para eles. Então, gente, de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer momento, não pense só em se alimentar, tá? Não só encher a barriga para ficar, tô alimentado. Espiritualmente também. Né? Tem gente que fica toda empolgada, né? Eu tô cheio da palavra, eu tô cheio não sei do que. Passou 5 minutos, 10 minutos. Existe um equilíbrio, tá? Não é necessário encher a barriga além do normal e também querer um nível de espiritualidade além demais. Do normal. Vamos buscar um equilíbrio, porque é do equilíbrio que Deus se agrada, né? Não podemos porque, na verdade, exagerar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a pessoa acha que ele está cheio de Deus demais, na verdade, ele não está. Porque quando a gente está buscando Deus, você está consagrando sua vida, você está esforçando para não pecar dia após dia, para mudar de vida, cada dia ser uma pessoa melhor. Você está ali no maior esforço do mundo, você sente que você não é nada, que quem tá te segurando é Deus. Mas tem gente não, que se alimenta e fica, eu, né? E aí, meus irmãos, meus amigos, a queda é terrível. Então nós temos muito cuidado, tem que ter muito cuidado para não só querer se alimentar, não só querer encher o nosso estômago, mas não saber a qualidade que está indo e simplesmente encher. Nós não precisamos de um estômago cheio, nós precisamos de alguns alimentos, poucos alimentos até, como João Batista, que andava pregando no deserto, e ele se alimentava de quê, gente, no deserto? Ele se alimentava de gafanhoto e mel. Olha aí, gafanhoto, proteína.
o mel, tudo mais que ele precisava de vitaminas. Ninguém quer saber o que é faminto hoje, né? Sabe? Então, assim, ele não morreu de fome, sabe? Ele passou o deserto pregando, né? Pregando no deserto inteirinho ali, até viu Jesus sendo batizado nas águas, né? Batizou Jesus nas águas, né? Porque ele batizou várias pessoas que vieram, creram na pregação dele. Aí Jesus foi lá e ele falou, não, eu não sou digno de te batizar, mas Jesus tem que cumprir, né? Jesus precisava descer as águas, você que acha que não precisa de igreja, não precisa descer as águas, não precisa nada, Jesus mostrou isso, foi lá, desceu as águas e não tinha pecado para se arrepender, não tinha nada. Então, gente, a importância de você adquirir nutrição e não só alimentação. A alimentação pode ser bem pouca, tá? Tanto material quanto espiritual. Mas se você absorver aquela nutrição nas duas partes, pronto. De forma equilibrada. Pronto, tá equilibrado, tá forte, tá pronto para vencer o inimigo de Deus e tá pronto para vencer na vida também. Então, se vocês gostaram desta abordagem, considere se inscrever no nosso canal. Vocês podem também comentar e compartilhar para outras pessoas. Dá um like. E isso vai Isso ajudar ajuda para ir para frente a palavra. a divulgar, né, Tá o bom? nosso trabalho. Mais uma vez dizendo que a gente não está querendo nada disso para poder ganhar alguma coisa material, sabe? Eu nem sei, eu nem quero saber o que o povo ganha com vídeos que eles ficam, né, viralizando. Não, a intenção aqui não é viralizar, não é ganhar dinheiro. Graças a Deus, Deus nos dá o nosso sustento, né? Aquilo que a gente precisa, a gente tem. Então, a gente só quer que outras pessoas venham se alimentar, né, da palavra e também venha até na parte física, né? A gente deseja que as pessoas tenham saúde, porque hoje em dia as pessoas estão cheias de doenças por causa da alimentação errada. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Fique com Deus.